A região de Israel, somando Cisjordânia e Palestina, especificamente Israel, 424 quilômetros de comprimento, de extensão. E você vai ter o deserto ao sul e ao norte você vai ter as montanhas com gelo. É uma região de muita variação de relevo. Ou seja, uma região de montanhas, mas uma região de vales. Foi para essa região e nessa região que Davi escreveu uma música que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. O que são sombras mortais? Que sombras são essas? Existe uma espécie de sombra que as ovelhas temem muito, que é, para elas irem para as pastagens, nos terrenos mais altos, nos platôs, elas precisam passar com o pastor delas, junto de vales que são sombrios, onde os predadores as esperam. Ali, esse lugar, Davi chamou de vale de sombras de morte, de sombras mortais. Eu acredito que existe um tipo de sombra. Esse salmo ele faz uma relação entre Deus, o pastor, e eu e você, as ovelhas. Ele fala de um tipo de sombra que se projeta na nossa alma, que é uma sombra de morte. Nesses dias de pandemia, eu creio que essa sombra está se projetando sobre muitos de nós. Não porque nós vamos morrer, mas porque o medo, a incerteza, a insegurança, as coisas que estão sendo perdidas nesses dias, a convivência com pessoas, os relacionamentos que estão vivendo crises. Então, todos esses conflitos, sabe, são uma realidade mortal que está sobre a nossa vida nesse momento. Mas é interessante que esse salmo diz que eu não vou deixar que o medo me vença. Não porque eu sou muito forte, porque todos nós somos fracos. Eu não vou deixar que eu não vou deixar que o medo me vença, porque tu estás comigo. Porque o poder do pastor, na forma do bordão dele, que ele atira nos animais, e o cajado em forma de guarda-chuva que puxa a ovelha para perto, ou seja, o poder de Deus e a compaixão que Deus tem para com o nosso sofrimento vão nos guiar nessa jornada, para que a sombra deixe de se projetar dentro da sua alma. Então, se hoje você sente que está sombrio, eu o convido a receber a presença do pastor na sua vida e a se tornar sua ovelha de verdade, guiada por ele, ainda que seja por um vale de sombra, mas uma sombra que não vai dominar sua alma.